A primeira parte que nós vamos ver é medida de temperatura, termometria. E, no primeiro caso, nós devemos entender o que significa sensação térmica. Sensação térmica é a sensação que nós temos quando falamos dos termos frio, quente, morno, e nós utilizamos esse critério para avaliar temperaturas. O problema é que não é uma medida muito exata, por assim dizer. Diferentes pessoas podem ter diferentes noções do que é quente ou frio. Por isso nós utilizamos, para denominar essa sensação térmica, aparelhos que recebem o nome de termômetros. Então, termômetro é o equipamento destinado a medir a temperatura, medir um grau de agitação molecular, por assim dizer. E nós utilizamos várias escalas para representar isso daí. Ora, dependendo do tipo de escala, nós vamos ter diferentes tipos de termômetro. E esses termômetros, eles estão sempre são colocados em 3 escalas básicas, pelo menos para nós aprendermos como é que monta essa questão de escala de temperatura. Bom, primeira escala básica, escala graus Celsius. A outra escala que nós trabalhamos é a escala Fahrenheit. Finalmente, a última escala básica é a escala Kelvin. Importante é isso que eu vou falar agora. Quando você monta as escalas, você sempre trabalha com o valor de início e o valor de fim dessa escala. O padrão básico, quando nós trabalhamos com escalas, é o chamado ponto de fusão e o ponto de ebulição normal da água. Ponto de fusão é a temperatura na qual a água ela passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, baseado nisso, nós podemos dizer que esses pontos na escala Celsius equivalem, respectivamente, a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. É importante lembrar disso. Esses valores padrões, eles não serão dados. Vocês têm que saber. Fahrenheit. Para esses mesmos pontos de fusão e pontos de ebulição, na escala Fahrenheit eu tenho ponto de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit. Ponto de ebulição normal da água, 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, esses valores correspondem a 273 Kelvin e 373 Kelvin. Nos problemas, o que vai ser pedido é uma conversão entre as diferentes escalas. E isso nós vamos fazer. A mais comum é a fórmula que entra a relação entre Celsius e Fahrenheit. Vamos tentar fazer agora. Relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Como é que vamos fazer? É importante isso daqui, porque não importa o que ele pedir, você primeiro monta a escala de temperatura. Vamos lá, vamos colocar aqui. Temperatura Celsius, temperatura F. Eu vou criar uma escala de conversão entre essas duas. Como é que ficaria esse daqui? Sempre funciona dessa maneira. Esse meio menos esse início e esse final menos esse início. Sempre é desse jeito. A outra escala, mesma coisa. Esse meio menos esse início por esse final menos o início. Se nós fôssemos escrever a escala, ficaria assim. Ficaria TC menos 0 dividido por 100 menos 0, ou seja, final menos o começo, é igual, agora Fahrenheit, TF menos o início, que é 32, sobre 212 menos 32. Arrumando isso aqui, eu tenho TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Simplificando, eu tenho TC
Aqui dá para dividir, ficou 10, 18, dá para dividir por 2, vai dar 5, por 2 vai dar 9. Então vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Essa aqui é a escala de conversão de Celsius para Fahrenheit. Exemplo que a gente pode colocar bem simples aqui, vamos tentar aplicar essa escala. A temperatura média, por exemplo, de uma pessoa, é de 36,5 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, qual o valor dessa temperatura? Bom, nós montamos a fórmula, né? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, eu tenho a temperatura TC, então basta substituir TC. Então, eu tenho substituindo 36,5 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui é bem simples, meio pelos extremos. Aqui vai ficar 5 TF menos 32 é igual a 9 multiplicado por 36,5. Vai ficar 5TF menos 160 vai ser igual a 9 multiplicado por 36,5 vai ser igual a 9 multiplicado por 36,5 vai dar 328,5. Continuando o cálculo, eu tenho 5TF, vai ser igual a 328,5 mais 160. TF vai ser igual a 328,5 mais 160, que vai dar 488,5 dividido por 5. Essa temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 97,7 graus Fahrenheit, aproximadamente 100 graus Fahrenheit. É sempre bom lembrar um fato importante. As escalas que nós trabalhamos agora, do jeito que eu montei aqui, escala Celsius e Fahrenheit, são chamadas escalas conhecidas. Mas o principal, que é a montagem da escala que você vai ter que fazer, não importa que tipo de exercício, é sempre colocar o início, os pontos, né? No caso Celsius e Fahrenheit, eu tenho os pontos iniciais e finais conhecidos. No caso da escala Celsius, 0 e 100, e na escala Fahrenheit, 32 e 212 graus Fahrenheit. E monta a escala. TC menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. A questão principal é que para cada exercício tem que montar a escala. Se for uma escala conhecida, erguer as mãos e dar glória a Deus. Mas se for qualquer outro caso, você vai ter que montar. Um outro exemplo, para a gente entender isso aqui. Exemplo número 2. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, fornecem a mesma temperatura, a mesma leitura para a temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura. Bom, ele falou que eles fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás. Ou seja, a temperatura Celsius tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit. Que temperatura é essa? Ora, qual a fórmula básica? Já sabemos, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Se as temperaturas são iguais, eu vou substituir um deles, ou a temperatura em Celsius ou a temperatura em Fahrenheit. Eu vou substituir TC, só para ficar mais claro. Vai ficar como? No lugar de TC eu coloco TF, já que eles são iguais. Igual a 5, que é igual a TF, menos 32 dividido por 9. Observe que não importa se eu escolhesse TC ou TF, desde que essas variáveis aqui fossem iguais, seria relevante. Bem, pelos extremos vai ficar o quê? 9TF tem que ser igual a 5TF menos 160. Meio pelos extremos, multiplicando. Continuando o cálculo, tem 9TF menos 5TF tem que ser igual a menos 160.
Isso aqui vai dar 4 TF positivo, vai ser igual a menos 160. Portanto, essa temperatura em Fahrenheit é de menos 40. Menos 40 graus Fahrenheit. Como era igual, de menos 40 graus Celsius. Essa temperatura, senhores, em que a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas combinam. Eu estava